Bom dia, que Deus nos abençoe ricamente e agradecemos a Ele por mais esta oportunidade de podermos falar de Sua palavra, estarmos com vida, com saúde. Sejam todos fortificados, enriquecidos da graça de Deus. Bem, queremos tomar um pouquinho para falar, um pouquinho de tempo para falar sobre resplandecer. Bem, às vezes as empresas, elas convocam seus funcionários para serem mais ativos, principalmente os de linha de frente, os que revendem, mexem com venda, atendem diretamente o público. Porque todas as coisas que são feitas numa indústria é para atender um público. Certo tipo de público, outros certos tipos de públicos, mas que age diretamente com as pessoas, estão na linha de frente das vendas, esses devem estar um pouquinho mais empolgados. E, às vezes, os cristãos perdem um pouco da empolgação. Como Elias entrou numa caverna depois de fugir de Jezabel. Ele se sentiu, se analisarmos bem o fato da situação de Elias pedindo para até que o Senhor o levasse, que ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer e não tinha conseguido o que ele queria, ele desejou a morte. Todos tinham morrido, por que Deus não levava também? Mas um anjo veio quando ele estava ali, fugido de Jezabel, o alimentou e ele andou por 40 dias com aquela força da comida e foi até Horebe e entrou numa caverna onde passou a noite. Ele veio a palavra do Senhor dizendo: "Que fazes aqui, Elias?" Como se dizendo: "Você não deveria estar lá na linha de frente?" Mas então ele teve uma justificativa. Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Ora, Elias estava desanimado. É o que mostra a palavra de Deus. Ele desejou morrer. Mas acontece que ainda não era a hora dele. Ele ainda teria que resplandecer mais um pouco. Ele ainda teria que trazer na sentença sobre Acabe, sobre Jezabel. Ele ainda teria que fazer isto. Mas vejam bem, mas a jornada lhe pareceu estava muito pesada. Mas quando chegou o momento, ele colocou Eliseu, com a orientação de Deus, para ser o seu sucessor. E Eliseu continuou aquilo que Elias fazia, continuou fazendo. Eliseu não quis mudar o que Elias fez. Eliseu continuou fazendo. É a continuação do ministério de Eliseu. Agora nós, hoje, trazendo para cá, século 21,
mês de outubro, início do mês de outubro, do ano de 2024 depois de Cristo. O que fazemos nós aqui? Se Deus perguntasse para você, o que fazes tu aqui? O que você tem feito para realmente resplandecer a luz do Evangelho? Ou temos sido inertes, simplesmente cansados como Elias, escondidos numa caverna? Mas nos é pedido que para resplandecer. O que vem ser resplandecer? Luzir, brilhar intensamente. Deixe a sua luz brilhar através de palavras, ações, que é o atos, através da honestidade, da fidelidade, da compreensão, da educação. Deixa que isso seja resplandecido na sua vida, seus modos de tratar, seja quem for, pai, mãe, filhos, patrões, empregados. Tem que resplandecer isso que você tem. Então Deus animou Elias e ele ainda concluiu o seu ministério com alegria, forças renovadas. Luzir, brilhar intensamente. Então você está colocado aqui para resplandecer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, ele escreve assim: pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Primeiramente, o pregador não é o senhor dos que ouvem. A Bíblia está dizendo. Então, veja que ele está colocado ali com uma missão de ensinar. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Falar de quem? Então eu vou falar de Cristo Jesus. Vou falar de fulano, beltrano, cicrano. Tudo bem, tem horas que a gente menciona alguém, mas a nossa missão, a nossa pregação, ela deve estar voltada para a continuidade da obra de Cristo. Eliseu não foi para modificar as sentenças de Elias deixou. Eliseu não continuou querendo desfazer o que Elias fez. Agora, um pregador que quer se colocar maior do que Jesus, maior do que Paulo, maior do que os apóstolos, alguém que ensina algo quando o próprio Jesus, gente, isso é sério. O próprio Filho de Deus deixou bem claro, daquele dia e hora e ano, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos. Agora, quando vem alguém e acha que sabe, pode marcar tempo da volta, o que ele está fazendo? Querendo apagar a luz de Jesus, que Jesus era inferior a ele? É justamente isto, e vocês não percebem? Por favor, gente, analise. E vocês não percebem?
Vêm seus seguidores e dizem que ele fez muito mais milagre que Jesus. Vem cá, vocês querem desmoralizar Jesus, dizer que Jesus é pequenininho perto do seu profeta? Mas não é para isso que Eliseu foi levantado. Não é para isso que os servidores de Jesus foram levantados. Não foi para isso que os apóstolos foram levantados. Paulo chegou a dizer, porque dele, a carta aos Romanos, capítulo 11, e para ele são todas as coisas. Tudo por Cristo, nada sem Cristo. Cristo é a pedra principal. A pedra principal de esquina que foi rejeitada pelos homens, Jesus Cristo. Então tudo é dele e por ele. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, eu não vou falar nada de mim, eu não tenho uma doutrina. O fim do tempo vai ser assim, assim, lá está escrito. Tudo que as pessoas veem e dizem sobre catástrofes e todas, estão escritas na Bíblia. Aí eu tive uma revelação. Isso aí está arrebanhando muita gente. Você vai olhar lá. O Senhor me falou. O Senhor fala conosco todos os dias. Ele está falando com você agora, moço, moça. Eu não preciso ter uma revelação, passar uma noite aqui pedindo Deus para me mostrar uma visão, eu tenho uma visão ali, que os moços devem ser puros, honestos, trabalhadores, fugir da idolatria, fugir da prostituição. Não precisa disso, a Bíblia está dizendo isto. Porque se um anjo descer do céu e falar algo contrário que a Bíblia diz, você não deve acreditar nele. Mas se for um anjo de luz resplandecente, Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Não era isso que ele era? Então vejam bem, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então este conhecimento é o que você tem obtido. Tudo que o pai precisa, que a mãe precisa, que o filho precisa, para servir a Cristo e estar com Ele, está na Bíblia. Tudo que o pobre precisa, tudo que o rico precisa, tudo que o patrão precisa, tudo que o empregado precisa, está na Bíblia. Para você resplandecer a luz do Evangelho. Está escrito, é só você pôr em prática. Porque esse tesouro está em você quando você obedece à palavra. Porque temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, os profetas, os que têm visões, vão se tornando grandes no meio do povo. A profecia dessa irmã aí se cumpre. Cumpre nada. Porque esse irmão fala, cumpre nada. Eu já ouvi muito disso e vi muito disto. Vejam bem. Agora, você está colocado aqui para resplandecer o quê? A sua própria luz? Resplandecer o que? O seu próprio entendimento? O seu próprio evangelho? A sua própria doutrina? A confusão está armada, porque cada um tem sua própria doutrina. Mas por que não ficam com o que a Bíblia diz? É legalista ou liberalistas?
Quer dizer, é o abuso da graça ou o aprisionamento pelo sistema religioso. Mas nós somos colocados aqui justamente para resplandecer e continuar da mesma forma de Jesus. E finalizando, Filipenses capítulo 2, vejamos o que Paulo diz. Verso 13: Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Como fazer isto? Como é ser assim? Retendo a palavra da vida. Retenha a Bíblia em você. Você não depende de alguém falar: eu tenho uma palavra para você, que você deve ser honesto. Eu tenho uma palavra, Deus está me dizendo agora. Não precisa disso. Isso aí é só para te iludir, para te enganar. Fique com o que está escrito. Será que é tão difícil isto? Resplandeça com a verdade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Atenta para estas coisas, para o que está escrito. Seja bem-aventurado e descanse nas promessas de Deus. Amém.